Por que está fazendo isso? O senhor está pronto para pôr seu exército em ação. A destruição está chegando, Chacho. Todos nós fazemos escolhas, algumas boas, outras ruins e algumas muito, muito ruins. Neste caso aqui estão 10 pessoas que fizeram coisas terríveis porque Deus mandou. Número 10. O sequestro de Elizabeth Smart. Em 5 de junho de 2002, Elizabeth Smart foi sequestrada por Brian David Mitchell e Wanda Barzi de sua casa enquanto ela dormia. Mitchell e Barzi acreditavam que Mitchell era um anjo enviado à Terra para lutar contra o anticristo. Para fazer isso corretamente, Mitchell precisava de noivas virgens. Smart seria a primeira de muitas. Enquanto cativa, Smart foi repetidamente estuprada, acorrentada a uma árvore, passou fome e recebeu um novo nome, Esther, entre outras coisas. Tudo isso foi feito em nome de Deus. Mitchell até renomeou a si mesmo como Emanuel e usava túnicas, deixando crescer uma longa barba, para se assemelhar a Jesus Cristo. Felizmente, Smart foi resgatada em 13 de março de 2003. Uma vez sob custódia, Mitchell foi visto pelos médicos para determinar sua capacidade mental para ser julgado. Embora os médicos acreditassem que ele não estava em forma, os tribunais anularam as opiniões do médico e continuaram o julgamento. Mitchell foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua e Barzi foi condenado a 15 anos, mas cumpriu apenas 9 anos. Número 9. Bernardo de Clairvaux. São Bernardo, 1090 a 1153. Não era fanático, mas ao pregar a necessidade de uma segunda cruzada, ajudou a desencadear uma onda de massacres. A primeira cruzada 1096 a 1099 estabeleceu estados cristãos na Terra Santa. No entanto, na década de 1140, os turcos seljúcidas estavam fazendo incursões em território cristão. Em 1144, o Papa Eugênio III convocou uma segunda cruzada e contou com a ajuda de Bernardo de Clairvaux. Bernard era um pregador poderoso, que embarcou em uma viagem pela França e Alemanha. Como incentivo, o Papa prometeu que os cruzados alcançariam a graça e que Deus perdoaria todos os seus pecados anteriores. A mensagem de Bernard teve tanto sucesso que os homens deixaram aldeias inteiras vazias. Tanto os nobres quanto os humildes se inscreveram com entusiasmo. Alguns cruzados começaram a massacrar judeus europeus para praticar suas artes marciais. Bernard pregou contra isso, mas com pouco efeito. A segunda cruzada conseguiu pouco, exceto a morte de aldeões inocentes na Terra Santa. Bernard foi nomeado São Bernardo logo após sua morte. Número 8. Deanna LaJune Laney. Os vizinhos dos Laneys, em New Chapel Hill, Texas, achavam que a família de 5 pessoas era estável e amorosa. Deanna e seu marido tiveram 3 meninos, Joshua, 8 anos, Luke, 6, e um bebê Aaron, que tinha 14 meses, em maio de 2003. Uma noite, enquanto seu marido dormia, Deanna esmagou as cabeças dos 2 meninos mais velhos com uma pedra, matando os 2. Ela então ligou calmamente para o 911 para contar às autoridades o que havia feito. Quando a polícia chegou, eles encontraram Aaron gravemente ferido em seu berço. Deanne não estava em casa, mas ainda falava ao telefone. A polícia a encontrou em uma floresta próxima, com as roupas cobertas de sangue. Aparentemente, 1 ano antes, Deanna havia dito aos membros de sua igreja que Deus havia lhe dito que o mundo estava chegando ao fim e que ela deveria colocar sua casa em ordem. Sua defesa para os assassinatos foi que Deus lhe disse o que fazer. Especialistas em saúde mental
concordaram que Diana sofria de delírios psicóticos e não saberia distinguir o certo do errado quando matou seus filhos. O tribunal a considerou inocente por motivo de insanidade. As autoridades ordenaram que ela fosse internada no Caval State Hospital. Aaron, embora gravemente ferido, sobreviveu. Número 7. LeRoy Moore. Existem semelhanças entre o caso de LeRoy e o de Diana acima. O menor deles é que 2 crianças morreram. A principal diferença é que um tribunal considerou LeRoy culpada de 2 assassinatos e a condenou a 60 anos de prisão por cada um deles. As sentenças deveriam ser executadas consecutivamente. As autópsias determinaram que a filha de 6 anos de LeRoy, Aleisha, e seu filho de 7 anos, Daron, morreram de intoxicação por antihistamínico. LeRoy contou uma história diferente. Ela disse que Deus havia lhe dito que ela deveria matar as crianças e que elas haviam se afogado enquanto ela tentava batizá-las. Ela ficou com os corpos por 3 dias antes da chegada da polícia. Ela disse à polícia que havia salvado as crianças. Seus advogados tentaram usar uma defesa de insanidade, apoiada pela opinião de um psiquiatra da Universidade de Yale, de que LeRoy sofria de transtorno esquizoafetivo. O tribunal rejeitou o pedido. Número 6. Xiitas e sunitas. Cerca de 85% dos muçulmanos são sunitas. Os muçulmanos restantes são xiitas. A diferença fundamental entre os dois é que os sunitas acreditam que o sucessor do profeta foi seu companheiro mais próximo, Abu Bakr. Os xiitas apoiam a afirmação do primo e genro do profeta Ali. O Iraque tem maioria xiita, mas a organização sunita Daesh opera lá, muitas vezes de forma selvagem. Escrevendo no TRT World, Talha Abdurazak relata um incidente em 2021. O ataque começou quando militantes do Daesh tomaram 2 aldeões xiitas de Al-Rashad como reféns na terça-feira passada, exigindo um resgate para libertá-los. Quando suas exigências não foram atendidas, eles assassinaram os reféns. Eles então ligaram para suas famílias, informando-os para recolher seus cadáveres de um pomar próximo. No entanto, quando as famílias vieram recolher os restos mortais de seus entes queridos, eles se viram em uma emboscada que matou mais 9 e feriu mais de uma dúzia. Um incidente relativamente menor, em um conflito sectário eterno. Militantes de ambos os lados acreditam que têm o total apoio de Deus. Número 5. Travis Hakim. Em abril de 2015, quando Travis Hakim entrou em um Waffle House no Tennessee, ele vestia apenas uma jaqueta verde. No entanto, ele carregava um rifle de assalto AR-15. Antes que alguém a arrancasse dele, Hakim fugiu e se escondeu na floresta, até que as autoridades o localizaram 2 dias depois. Hakim acreditava que suas 4 vítimas eram agentes do governo e Deus o instruiu a matá-los. As autoridades inicialmente decidiram que Travis sofria de esquizofrenia grave e não poderia ser julgado. Eles mudaram de ideia e consideraram Travis culpado de 4 acusações de assassinato em 1º grau. Número 4. Abraão. A história de Abraão e seu filho Isaque é um dos contos bíblicos mais conhecidos. Uma das razões pelas quais é tão conhecido é que desafia a interpretação óbvia. O livro de Gênesis nos conta que Deus abençoou Abraão e sua esposa Sara com um filho, Isaque, quando Abraão tinha 100 anos. Mais tarde, não sabemos quanto tempo depois, Isaque pôde falar. Deus ordenou a Abraão que fosse para a terra de Moriá com Isaque. Quando os dois chegaram a Moriá, eles subiram uma colina, construíram um altar, e Abraão deveria sacrificar seu filho. Isaque não tinha ideia de que isso iria acontecer. Ninguém pediu a opinião de Sara. Quando a dupla chegou ao local designado, Abraão construiu um altar. Nesse ponto, Isaque perguntou a seu pai onde estava o animal do sacrifício. Ele parece não ter oferecido resistência quando seu pai o amarrou
e o colocou sobre uma pilha de gravetos. Abraão estava prestes a enfiar uma faca em seu filho, quando o anjo do Senhor lhe disse para parar, e providenciou um carneiro em seu lugar. Cristãos, judeus e muçulmanos ainda estão discutindo o que a história significa. Foi simplesmente um teste de obediência? Em caso afirmativo, por quê? É um episódio difícil de explicar. Número 3. Nico Jenkins. Jenkins passou mais de 10 anos na prisão por roubo de carro. Quando finalmente conquistou sua liberdade, ele ainda tinha 26 anos e não havia saído por muito tempo, quando atirou e matou 4 pessoas em Omaha, Nebraska, durante 10 dias em agosto de 2013. No final do mês, a polícia o prendeu sob a acusação não relacionada de fazer ameaças terroristas. Uma vez sob custódia, ele confessou livremente os assassinatos em uma entrevista desconexa, muitas vezes incoerente. O que estava claro era que a serpente egípcia, Deus Apófis, estava por trás dos assassinatos. Apófis atormentou Jenkins até que ele fizesse o que Apófis queria: matar. De acordo com Jenkins, Nebraska também compartilhou parte da culpa. Ele alegou que o Estado o havia deixado sair da prisão muito cedo e que as autoridades não haviam feito o suficiente para tratar seus problemas de saúde mental. Sua esposa concordou com ele. Ela disse que ele não estava pronto para sair da prisão. Na verdade, Jenkins estava tão certo de seu argumento que entrou com uma ação contra o estado de Nebraska, reivindicando 24,5 milhões de dólares. A reivindicação não foi muito longe. Jenkins não contestou as acusações de assassinato em primeiro grau. Em sua cela, ele se mutilou de várias maneiras. Por exemplo, ele esculpiu o número 666 em sua testa. No entanto, os números saíram como 9 de cabeça para baixo, porque ele estava usando um espelho. Jenkins está aguardando execução. Número 2. Pastor Enoch Adeboy. Na Nigéria, o pastor Adeboy é o respeitado superintendente-geral da Redeemed Christian Church of God. As pessoas ouvem o que ele tem a dizer. O pastor, preocupado com o impacto do coronavírus, conversou com Deus sobre seu impacto nos nigerianos. Deus disse a ele que o vírus só mataria aqueles que morreriam de qualquer maneira. Adeboy até apontou que tantas pessoas em seu país morreram de picadas de cobra quanto do vírus. Enquanto o pastor aconselhou as pessoas a serem cuidadosas e tomarem precauções contra o vírus, sua congregação e o público em geral poderia facilmente ler sua mensagem, pois havia pouco que eles pudessem fazer. Deus decidiria o destino deles. Número 1. Os sequestradores do 11 de setembro. Não há necessidade de relembrar os eventos deste dia terrível, pois todos se lembram de onde estavam e o que estavam fazendo quando souberam da notícia do ataque. Foi um dia que mudou o mundo e, de uma forma ou de outra, essa atrocidade tocou todas as nossas vidas. Os terroristas foram movidos pela crença de que Deus ordenou suas ações. O resultado foi a morte de inocentes. A religião pode ser uma força unificadora e a fé pode ser uma grande força para o bem. Infelizmente, a religião também pode dividir. Claro, a maioria dos muçulmanos ficou horrorizada com o fato de tal atrocidade ter sido cometida em nome de Alá. Gostou do vídeo? Deixe-nos saber que você passou por aqui, comentando abaixo a sua opinião. Não esqueça do like, sua inscrição. Se não for inscrito, inscreva-se e compartilhe para ajudar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Muita luz e sabedoria sempre. Um forte abraço. Não espere que as pessoas façam por você o que você faria por elas. Reciprocidade é uma roupa que nem todos sabem vestir. Espero que esteja sempre forte e firme conosco. Até o próximo vídeo, com muito mais assuntos super interessantes como este. Fui.